É isso aí, muito boa tarde, você que está ligadinho aqui pela Rádio Rotary FM 87.9, né? Como combinado, o nosso bate-papo hoje, né, o nosso podcast transmitido pelo canal Academia Saúde e Bem-Estar, agora com um novo nome, Academia Saúde e Bem-Estar Itaí, tá mais fácil de você encontrar. Então lá pelo YouTube, você pode assistir ao vivo, participar com a gente pelo chat, aí pode mandar o oi, pode mandar seu recadinho aí, pode fazer a sua pergunta, no decorrer da live a gente vai respondendo aí, tá bom? Então, começando agora o nosso podcast, bate-papo bacana aí com o Dr. Joab, que é o nosso convidado principal de hoje, né? Vai aqui o Rangel, o André, o Matheus, já a equipe de costume, também aqui a nossa equipe, né, de apoio, né? O Heitor e o Pereira, né? Fazendo aí esse podcast acontecer para você aí. Boa tarde, senhores, ligadinhos aqui, né? Participando aqui já conosco, né? Rogel, André, Matheus e Dr. Joab. Fiquem à vontade para fazer aí as suas apresentações. Eu vou começar pelo Rangel, para ficar mais fácil, e a gente finaliza com o Dr. Joab. Fica à vontade aí. Boa tarde, pessoal, os ouvintes da rádio, né, pelo YouTube que estão acompanhando também, né? Boa tarde aí o Pereira, o Heitor, que estão aí. Boa tarde para o Macir também, que nos ajuda muito na parte de divulgação, né? Monta a nossa arte de divulgação. Boa tarde, o Alemão, o Doutor, Matheus, né? Uma boa tarde aos nossos ouvintes, telespectadores, nossos companheiros de podcast aí, lá, fica do outro lado. Boa tarde ao Lu, a galera de apoio ali atrás, o Pereira e o Heitor. Boa tarde, Dr. Joab, boa tarde, nosso companheiro, o professor Rangel, e o meu braço direito ali, o Matheus. Boa tarde, pessoal aí que está nos ouvindo aí, direto da rádio, das mídias digitais aí. Boa tarde, meus companheiros aqui de mesa. Boa tarde ao Lu, ao Pereira, ao Heitor lá. É um prazer estar aqui com vocês hoje e que a gente tenha um bate-papo gostoso aí. Boa tarde para vocês. Agora o Dr. Joab, fica à vontade, Dr. Joab, para falar aí, se apresentar, qual a especialidade. Boa tarde, obrigado pelo convite, muito satisfeito e contente de participar aqui com vocês. Pessoas queridas, amigos, né? Eu sou médico, pós-graduado em endocrinologia e metabolismo, dedico à área da longevidade, né? Síndrome metabólicos, a obesidade e algumas doenças mais específicas, mais complexas, como lipedema. E vamos aí responder algumas dúvidas. É isso aí, a gente tem aí um esqueminha aqui, né? Para falar em alguns temas especiais, específicos, né? Vamos começar a falar sobre o que é o emagrecimento. Dá uma destrinchada para nós. Todo mundo pode falar um pouco conforme se sentir à vontade. Aí o André, o Matheus, né? Falando sobre o que é o emagrecimento, para a gente poder dar entendimento para o nosso público a este processo. Fica à vontade. Muito bem. O emagrecimento, ele é a perca do índice de gordura corporal, né? A diminuição da gordura do corpo. Isso é proporcionado através de vários fatores, né? Você pode tanto ir pelo lado do aeróbico quanto da musculação, como também existem outros fatores que interferem ou ajudam nessa questão, né? O Dr. Joab vai poder explicar melhor para nós a parte hormonal do que ocorre no processo do emagrecimento. Como o Alemão bem falou, né? O emagrecimento é a diminuição da gordura corporal. Não é apenas a perda de peso, né? Porque a perda de peso pode ser saudável ou não. Às vezes a perda de peso se vier junto com perda muscular, isso daí já não é saudável, né? E aí é perda de peso, não emagrecimento. E o emagrecimento envolve bastante o metabolismo, né? A parte hormonal depende da genética, né? Da fisiologia de cada indivíduo. Que tem gente que tem mais facilidade de perder e outros que não. Mas aí o que influencia, às vezes, nem sempre é a genética, mas o metabolismo. E o metabolismo é muito estimulado pelo meio, né? O ambiente, o trabalho, estresse, né? Sono, alimentos. E tudo isso faz alterar não só o nosso metabolismo, mas também
a nossa parte hormonal, né? O alimento que a gente ingere, ele tem um efeito no nosso intestino. E esse efeito no nosso intestino causa alterações, respostas imunológicas que podem causar respostas inflamatórias e assim alterando todo o nosso metabolismo hormonal e vitamínico. Então, tudo começa pela boca também. E é bacana essa observação, né? É a questão do intestino, funcionamento, porque algumas das vezes, né? A pessoa está emagrecendo porque está doente e não porque está saudável, né? Está vendo uma alimentação errada, está fazendo uma alimentação que acaba sendo prejudicial e acaba aí prejudicando o organismo, né? Exato. Aí é o que eu falei, a perda de peso, nem sempre é maneira saudável, né? Uhum. Às vezes perde peso porque está doente e perde músculo. E aí perde nutrientes, baixa de imunidade e aí acaba ficando mais debilitado ainda, o que não é saudável. Doutor, fazendo uma adendo, eu estava comentando antes de começar o podcast a questão da cultura da balança, que vai entrar nesse ponto que o senhor colocou, né? A pessoa quer olhar a balança e ver que ela está diminuindo. Mas esse emagrecimento, às vezes, ele pode não estar sendo saudável como ela acha que está sendo, ela olhando o índice ali. A gente vê hoje que vamos pegar o Brasil, a gente vê muito que ainda tem a cultura da balança. Se eu não estiver perdendo peso na balança, eu não estou emagrecendo. E elas não olham os detalhes, né? A perda de medida. O peso na balança já ficou no passado, isso daí. O que a gente observa é a perda de medidas. Mas o povo ainda não percebe isso, né? Eles não estão acostumados com isso ainda. Né? Isso, porque o emagrecimento adequado é o quê? Você manter sua massa muscular ou ganhar, dependendo da alimentação e do desejo da pessoa. Perdendo gordura. Perdendo essa gordura e mantendo a massa muscular. E o que vai acontecer com isso? Às vezes a pessoa mantém o peso. Porque vamos supor que para cada 1/3 de músculo, 1 quilo de músculo é como se multiplicasse o volume dele por 3. 1 quilo de músculo multiplica esse volume por 3. O volume, não o peso. É a quantidade de gordura. Então, a massa de gordura é bem maior do que a massa de músculo. Então, para 1 quilo de músculo, precisa de 3 vezes mais o volume em gordura para dar 1 quilo. Então, às vezes, você perdeu 1 quilo de gordura e ganhou 1 quilo de músculo. E você sobe na balança e meu peso está igual. Mas aí você vai colocar uma calça, a calça já está caindo. Opa, eu perdi medida, mas meu peso está igual. E aí a pessoa fica triste. Não, tem que ficar feliz. Porque se está começando a sobrar a roupa, é que está perdendo medida. Aí essa conscientização, né? A gente vê no dia a dia nosso. Uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta dentro da academia, a gente que vive no ambiente de academia, é exatamente isso. Até eu procuro até não deixar a balança muito exposta, o povo pede, né? Justamente por causa disso, porque é um hábito a pessoa chegar e se pesar todos os dias. Não há essa necessidade, né? Não. O que a pessoa tem que perceber são as medidas, porque perdendo pouco ou muito peso, quando perde muito peso, principalmente quando perde peso rápido, tem que ter o cuidado e o acompanhamento. Como diz o tema, né? Tem que ter um acompanhamento multiprofissional, uma boa nutrição, atividade física e, se necessário, acompanhamento médico, porque às vezes você usa alguma medicação e quando perde peso muito rápido, você perde músculo também. Perde músculo, perde saúde. É aquela velha história, né? Sempre na academia alguém sempre escuta. Aquela pessoa que tinha o sobrepeso era obeso mesmo, só que quer emagrecer, nunca reclamou de dores. De repente ele faz aquela dieta radical, ou eles acham que não é tão radical assim, mas acaba emagrecendo, vai perdendo peso, volume junto, e aí começa a doer o joelho. Ele fala, poxa vida, eu tô pesando 10 quilos a menos e meu joelho tá doendo. Será que você perdeu gordura ou você perdeu músculo? Começa a doer,
quando você perde músculo. Porque você está mais leve, mas começou a doer. Começou a doer porque você perdeu o músculo. E aí começa a acarretar outros problemas. Por isso que não é tão simples assim. Perder peso não é a mesma coisa, né, que perder... eu falo medidas porque a perda de peso, o emagrecimento é aquilo que a gente falou no começo. É diminuição de massa gorda e mantendo a massa magra. Ou aumentando até. Sim, possível sim, né? Porque uma perda de peso seguida de uma perda de massa muscular junto, você não consegue manter isso por muito tempo, né? Porque o emagrecimento, a perda de peso, não a perda de peso exatamente, a diminuição do índice de gordura, ele depende, para ele manter isso, depende da massa muscular também, porque a massa muscular influencia na nossa parte metabólica, né, doutor? Isso. O músculo ele consome energia. Exato. E o nosso corpo trabalha para quê? Para guardar energia. Exato. Por isso que a gente tem o sobrepeso, aquela pelezinha que sobra. Nosso músculo, o nosso corpo, ele trabalha para guardar energia. Se você não estimula músculo, o nosso corpo vai falar o quê? Para que eu estou guardando esse músculo aqui? Vamos diminuir ele? E o corpo começa a catabolizar esse músculo. É o caso do envelhecimento. Vai ficando parado, deixa de caminhar, deixa de fazer esforço e o músculo vai atrofiando. Isso volta numa fala do senhor já, só desculpa por essa mão. No primeiro podcast que nós fizemos, o senhor fez essa mesma relação, né? Que o nosso corpo já trabalha contra nós mesmos, né? O homem é feito para estocar gordura e não para ter massa muscular, né? Além do necessário, vamos dizer. Desculpa te cortar. Somos o nosso próprio vilão, né? Exato. Então não adianta fazer dietas radicais também. Tem também essas dietas, vou comer só carne. Não vou comer nada de carboidrato, só carne. Tá errado também. Não, vou fazer aquela dieta só salada também. As dietas que temos, a intermitente ela é uma dieta boa, mas tem que ter o tipo de alimento adequado. Né? Tem que ser acompanhado por um nutricionista, porque tem que ter os alimentos, porque o período de jejum tem que ser seguido por um período de boa alimentação, porque a parte do jejum começa a liberar cetose, então você tem que ter o alimento adequado para evitar aqueles colaterais da alimentação. Então, erros, né? Isso, exato. Comer algumas coisas que não vão trazer os nutrientes que eles precisam para ficar aquele cada tempo. Dieta tem não é só, vou ficar, a pessoa fala, tem a dieta intermitente, eu posso ficar mais de 10 horas, um dia sem comer e um dia comendo, ou um dia sem comer e 2 dias comendo, mas não é qualquer alimento, não é de qualquer jeito. É feito uma programação certa para isso, né? O que comer depois para cada pessoa tem a dieta certa também, né? Sim. Tem a dieta certa para quem tem excesso de insulina, tem a dieta certa para quem tem problema na tireoide, tem a dieta certa para quem está tudo normal, mas ainda tem sobrepeso. Tem a dieta certa para quem tem lipedema. Para cada um tem a sua dieta e o tempo também de cada um. Uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta também, doutor, o senhor acompanha seus pacientes e vê relato disso, que no começo a pessoa perde mais peso, chega um determinado período, ele diminui essa velocidade. Isso é normal, né? Isso é muito normal, porque a galera pensa que na primeira semana já perdeu gordura. Na realidade não, né? Entre 2 e 4 semanas, isso não é gordura que a gente perde. E sim a gente perde a retenção líquida, perde água. Isso, exato. Com uma boa alimentação, uma reeducação alimentar, a primeira coisa que a pessoa repara é que ela perdeu bastante peso no começo. Mas é porque ela perdeu aquela retenção de líquido. O corpo começa a desinflamar. Quando ele faz uma alimentação adequada, deixa os alimentos altamente inflamatórios, começa a deixar de reter. Às vezes não é aquela perna inchada, mas todo o corpo. Então um leve edema vai perdendo aquela retenção.
E acaba perdendo bastante peso no começo por isso também. Mas aí, para quem faz a dieta certinho, né? Não só a dieta, como também segue um protocolo rigoroso, né? Ele entra ali com atividade física, o aeróbico, né? Exato. Existe todo um protocolo para se fazer a coisa da maneira correta, né? A dieta só, ela vai chegar num limite. Ela não é... Você pode perder peso em 1 mês, 2, até 3, mas vai diminuindo e chega um momento que ela não serve mais. Tanto é que ela sozinha já é considerada ineficaz, só a dieta. Então, hoje em dia, já tem um consenso na Associação Brasileira de Obesidade, Mundial, todos os consensos que trabalham com isso, já fala que é multidisciplinar. Alimentação, estilo de vida, atividade física, medicação se necessário. Tanto que vamos dizer assim, dieta ou reeducação alimentar deixou de ser tão rigorosa como era antes, né? Como eu falo assim, antes era muito, muito restritivo, né? Vamos supor, você não podia comer a farinha branca. Hoje há um equilíbrio, vamos supor, do pão francês, por exemplo. Tem dieta que às vezes o Nutri coloca lá um pão francês de manhã, mas ele dá o que você põe no meio, para completar, para tornar aquele pão francês saudável, um exemplo, né? Então, se a gente percebe que não tem aquele negócio totalmente restritivo como era, vamos supor, há 20 anos atrás. Houve até nessa questão, houve uma reavaliação de como programar a dieta de acordo com a pessoa também. Tem isso também. Eu, pelo menos, algumas dietas que eu vi, por exemplo, ela não é tão restritiva, né? Muitas vezes é mais usual, com aquilo que a pessoa consome. Vamos pegar uma pessoa aí mais velha, você colocar às vezes um pão integral para ela, não vai comer, porque ela não faz parte do cardápio dela. Então a gente vê que houve essa modulação da nutrição de acordo com a clientela. Entendeu? Eles estão usando aquilo que é mais usual com a pessoa em si. Né? Mais individualizado. Sim, mais individualizado. Mais individualizado. Deixa eu aproveitar esse comentário, né? Vamos ver se de repente o doutor vai saber falar sobre essa dúvida ou opinar ou não. Pão integral e o pão branco, realmente tem grande diferença, sim? A diferença de pão integral para pão branco é na digestão. Às vezes a pessoa tem problema de indigestão, né? Aquelas erupções, né? O famoso arrotinho, né? Fica... Ou azia. O integral ajuda mais nisso. Igual o arroz integral. Puxa o microfone um pouquinho. Ele ajuda mais na digestão. A questão de calorias que vai ser ingesta é muito pequena a diferença de um para o outro. Então é mais essa a questão. Porque a gente vê aí, né, na internet e alguns nutricionistas defendem, outros atacam, né? O pão integral, o famoso pão francês, que é uma delícia, né? E aí as pessoas acabam ficando com peso na consciência. Qual comer? Realmente, aí tem realmente esse comentário, essa observação do doutor, acho que é muito pertinente. A digestibilidade, né? Um é mais pesado, para algumas pessoas vão ter uma dificuldade ainda maior na digestão. Mas sabe por que eu fiquei chateado? Eu pensei que depois de fazer um jejum intermitente eu podia comer uma pizza. Não adianta. Não adianta ficar o dia inteiro sem comer, que a pizza à noite não vai compensar, não. O assunto foi legal. E qual é a prioridade no emagrecimento ou, né, na dieta? Qual a prioridade? Olha, na verdade, no emagrecimento não tem uma escolha única. É igual eu falei, é multidisciplinar. Não existe só fazer dieta, ou só atividade física, ou só mudança no estilo de vida. Você tem que ter o acompanhamento de toda a sua rotina. Tem que ter mudança do hábito. Como assim? Você bebe muito, pode saber que vai dificultar emagrecer. Fuma, pior ainda, dificulta emagrecer também. Tem gente que fuma para emagrecer, mas aí a pele se arrebenta e fica aquela gordura visceral. Então, eu durmo 4 horas, vou dormir 2 horas da manhã e acordo às 6. Também vai ser difícil emagrecer.
Então tem que ter mudança no estilo de vida, tem que ter acompanhamento nutricional, atividade física. Mas às vezes com tudo isso daí não é o suficiente. Que aí é onde eu entro, que é a parte do metabolismo, né? Às vezes é um problema hormonal, às vezes é um problema metabólico, às vezes é uma questão inflamatória do intestino. E aí a gente resolvendo isso, tudo fica mais fácil para a pessoa. É aquela velha história da pessoa, como só salada e nunca emagreço. Mas eu estou já fazendo caminhada e não emagreço. Então, procure um profissional, que aí você vai fazer do jeito certo. Que às vezes o jeito que o seu amigo fez e você está repetindo não é o mesmo jeito que serve para você. A importância do individualismo aí é muito grande. A gente não querendo atacar aos profissionais que vivem postando coisas na internet, né, falando sobre faça assim, faça assado, a dieta tal vai fazer você emagrecer tantos quilos, né, ou então você vai ficar no shape em outro dia eu vi um aí que em 3 meses aí você tá no shape, né, a gente sabe que não dá. Para cada um é uma situação, né, não tem como comparar, né. É muito específicos aí por conta da amnésia, né? Na própria amnésia, antes de você conversar ali com o seu paciente, o seu aluno ali, você vai saber o que é realmente o objetivo que ele quer. Meu aluno aqui pode ter colocando aí uma diabetes. Meu outro aluno não, então o treino dele, a alimentação dele é muito diferente do que o outro. Cada um tem a sua individualidade. A individualidade, isso é subjetivo. Cada um tem o seu. Não adianta. Uma das grandes dificuldades que a galera chega para mim, pro Mateuzinho lá na academia, o que funciona mais? Aeróbico ou musculação? Aí a galera tem que entender que para cada objetivo existe uma especificidade, né? Depende se a pessoa precisa emagrecer de uma maneira mais rápida, que ela tem alguma coisa, ou ela precisa emagrecer no tempo correto. O que você acha sobre isso, doutor? É mais ou menos assim que funciona. E o emagrecimento, mas nem sempre é só emagrecimento. Às vezes é aquela questão, tem a pessoa que está magrinha e quer ganhar músculo, tem a pessoa que tem o sobrepeso e quer ganhar músculo, tem a pessoa que tem obesidade e só quer emagrecer. Vai fazer todo mundo musculação? Não. Vai fazer todo mundo só aeróbico? Não. Tem que entender que cada tipo de treino tem específico para cada tipo de pessoa, cada objetivo, né? Isso, tem o seu objetivo. É como falar que uma comida só serve para todo mundo. Não adianta. Não tem o exercício perfeito para fazer todo mundo ficar magrinho, ou todo mundo forte, ou perder peso. Tem sim, mas tem sim a sua importância cada um. Sim. Porque o exercício aeróbico vai ajudar a emagrecer e a musculação também. Sim. Só que tem, fora os objetivos individuais... Prós e os contras, né? Fora os objetivos individuais, o que a gente sabe de diferente de um para o outro? Que o exercício aeróbico é excelente para o sistema cardiocirculatório. É ótimo. Controlar a pressão, melhorar disposição, fôlego. Mas a musculação melhora a qualidade de vida. Exatamente. Que aí é a pessoa que vai levantar e não vai sentir dor na coluna, é aquele que vai pegar o peso e não vai doer o joelho, é aquele que vai envelhecer, vai chegar aos 70 anos e vai conseguir pegar o neto no colo. O emagrecer rápido é uma coisa momentânea, né? Porque não é uma coisa sustentável, né? O aeróbico. Ele traz o fator de você emagrecer rápido, né? O senhor trouxe pra gente melhora o cardiovascular, tudo. Só que, porém, quando você emagrece rápido, você tem muita perca de massa muscular, né? O senhor entende melhor que a gente, pode confirmar isso pra gente. E com isso vem as consequências, porque você também acaba perdendo muita massa muscular durante esse emagrecimento rápido. E isso gera danos em nosso metabolismo, né? Exato. A perda de peso rápida
pela dieta, acarreta muita perda muscular. Algumas medicações também acarretam muita perda muscular, até mais. Aí entra a importância do profissional, né? Porque se quer perder peso rápido, tem que ter acompanhamento da nutrição, do seu personal, do professor de educação física, o instrutor da academia que tem formação. Tem que ser preparado, né? Um nutricionista e do médico, porque às vezes não adianta só prescrever uma medicação, que não adianta, isso também já é coisa antiga, monoterapia. Para quem quer emagrecer rápido, tem que ter uma suplementação boa, tem que ter um tratamento adequado para não perder essa massa muscular, porque aí vai ficar com a cara de zumbi. A famosa cara. Mas como você falou assim, é uma percepção antiga, mas o povo ainda prefere passar por todo esse desgaste e ter um resultado, vamos dizer assim, imediato. É o mediatismo. Do que procurar. Mas não saudável, imediato, mas não saudável. Do que procurar o método saudável. O grande problema disso é que às vezes perde peso em um mês, mas depois volta a ganhar tudo de novo. Né? Dobrado. Se não tiver a reeducação alimentar, não adianta. Antes mesmo de eu passar uma dieta, eu passo uma reeducação alimentar para a pessoa. Aí a pessoa pega gosto. Não adianta, porque a dieta hoje em dia já ficou na mente da pessoa coisa difícil de fazer. Não é difícil, é falta de hábito. Exato. Quando a gente se adapta aos poucos, a própria pessoa vai querer fazer isso. E às vezes essa reeducação alimentar já acaba tendo efeito demais antes da dieta. Demais. Vamos dizer assim. Demais. Sim. Quando eles veem que estão perdendo peso, aí... E sem contar também, né? E sem contar que na reeducação alimentar você come muito mais do que se estivesse comendo. Porque ela não é privativa, ela é uma troca de alimento ruim por bom. Você tira o volume é maior, né? Você tira coisa ruim e coloca coisa boa. E come muito mais, com muito mais frequência. Isso que eu ia falar agora também. O indivíduo lá, ele está com um certo peso, ele está acostumado a consumir uma certa quantidade de calorias no dia. Aí ele muda radicalmente e acaba consumindo bem menos, aí começa a passar mal. Então, a reeducação alimentar é muito importante, porque ele não vai deixar de comer, só que ele vai saber o que comer. Ele vai ter um guia lá para ele. Assim, você vai tomar café, você vai comer 300 gramas de fruta. É muita coisa, vamos dizer assim. Pra você comer, é coisa saudável, mas fala 200 gramas de fruta, ou 300 que seja. Você vai ver que você vai comendo. Você olha, não acabou ainda. Você está comendo, porque o volume de comida saudável é grande. E a comida saudável nutre. O nosso cérebro, quando falta algum tipo de nutriente, alguma vitamina, ele vai dizer o quê? Tô com fome. Ele não vai dizer, tô com falta de vitamina B5. Não. Ele vai dizer, tô com fome. E aí você come tudo, menos aquilo que tem B5 e continua com fome. Daqui a pouco é meia hora. Tô com fome de novo. Os primeiros sintomas eu tô com fome. O segundo já começa dar sintomas de canseira, né? Isso. Legal nessa observação. Outro dia eu estava vendo numa palestra essa observação. Um dos sinais, né, uma das confusões do estou com fome é a pessoa estar com sede. Exato. Às vezes ela está faltando água e ela está com a sensação de fome e na verdade ela não quer comida. O organismo não quer comida, ele quer água, né? Eu não sei se realmente procede, como eu disse, eu vi de uma palestra, né? Que até 70% da nossa hidratação, 70% ou até mais, ela vem do alimento, não vem da água. Ah, que interessante, ó. Por isso, quando estamos com sede, o nosso corpo sente fome. E aí o médico vive brigando com a pessoa para ela beber água e ela não bebe e fica reclamando que não consegue emagrecer. Por quê? Porque se não matar a sede, eu tô até com sede agora, se não matar a sede, você vai sentir fome antes da sede. E aí você acaba descontando na comida. Quando você bebe água, tá bem hidratado, sua fome reduz. Não é porque tá com o estômago cheio de água, é porque o seu corpo tá hidratado.
Interessante. A gente vê, eu já vi várias pessoas comentando a esse respeito, por isso que eu fiz a observação e tinha visto nessa palestra, eu achei, olha, ó um dos Qs aí, né? Tá com sede e acha que tá com fome, aí vai comer doce, né? Vai comer, tem alguém tudo, que já, né? menos tomar chocolate, menos tomar água, né? Menos tomar água, não vai tomar Coca-Cola. Garrafinha do lado da água, não, vou comer chocolate, né? E é muito verídico isso que o doutor trouxe pra gente, porque vamos voltar lá nas nossas origens, lá no na nossa infância. O pai ia levar a gente no mercado. Primeiro o pai alimentava a gente. Porque você vai no mercado, você não tem vontade de comprar com a barriga cheia, diminui a sua ansiedade de comprar as coisas. Pode ser. Pode continuar, vamos conversando aí, com vontade. Tá. Aí, e um dos fatores que a gente sofre bastante também dentro da academia, que a gente, das academias, não só na nossa academia, como imagino que tem em todas as outras, como eu já trabalhei em outras academias, também sei confirmar isso. Que a galera, o público chega com obeso. Qual é o primeiro passo que o instrutor mal orientado ele faz? Vamos para a esteira. Isso é muito errado. Por quê? A pessoa já vem com sobrepeso, né? Ela já está com processo inflamatório. Ela já está acima do peso. Você vai colocar ela numa esteira para ela lesionar o joelho, tornozelo, as articulações. Eu ia chegar nesse ponto aí. Uma coisa que é fundamental você começar a trabalhar não é pela parte aeróbica, né? E sim pela parte da musculação. Que dependendo do obeso, ele tem força, porque pelo peso que ele tem a força para carregar. Mas ele não tem a resistência, E às vezes vai fazer um exercício que não tem peso, mas de muita repetição, ou que exige muito equilíbrio, impacto, né? Nas articulações. E junto com o impacto pode lesionar. Porque falta a resistência. Exatamente. Você trouxe sobre o instrutor mal orientado, mas também até a própria pessoa, né? Às vezes a pai amanhã cedo eu vou acordar cedo e vou sair correr. É um perigo, ela não sabe como que tá a articulação joelho. Começar com uma caminhadinha. Isso, caminha. Às vezes ele fala, eu tenho até o fôlego, mas a sua articulação é que não pode não aguentar. Isso daí volta na questão cultural de antigamente, né? Vamos dizer assim, que as coisas mudam. Os estudos mudaram, os estudos comprovaram que o obeso primeiro ele deve fazer o fortalecimento para depois um cardio. Mas ainda tem a cultura de que o cardio que tem que fazer. Por isso que a pessoa vai levantar cedo, vou caminhar, vou correr. Mas por quê? Porque ainda ela não houve essa reciclagem da cultura, vamos dizer assim. Né? Falando de cultura, eu lembrei do pessoal que teve uma época, dos anos 90, começo dos anos 2000, que o pessoal colocava saco preto e ficava correndo na esteira. Posso falar pro senhor? Fazia judô, né? Aí ia pesar lá, faltando 1 quilo para você bater o peso. É direto. Sacão preto, kimono por isso, cima, né? E vai correr. Ainda existe muito isso no meio. Só que aí é desidratação, né? Você perdeu água. Você só desidrata. Ali não... Aí você ia lutar, cara, o suor, cãibra. Não é o suor que vai queimar a gordura. A queima de gordura, produção de energia, através da queima de gordura, tudo que produz energia faz o quê? Aquece. É igual a tomada. Você não coloca o ferro lá, não esquenta. Se colocar uma chave lá, não vai esquentar a chave. Então, tudo que produz energia esquenta. Para o corpo se resfriar, ele soa. Então, não é o suor que queima a gordura. O suor é um efeito secundário à queima de gordura. Se você estiver malhando no ar-condicionado, no último, no mais gelado que tiver, e não suar uma gota, tá perdendo calorias também. Exatamente. Por quê? Você não tá suando porque o ar tá te refrigerando. É a melhor forma de malhar ainda, porque aí você não desidrata. Porque a função do suor é manter o equilíbrio térmico, né? Exato. Você soa para fazer meu aí o pessoal colocava o saco para suar mais e não mudava em nada, né? Aí o cara... Aí passava mal. Tinha cãibra. É aquela coisa também do oxigênio. Você precisa do oxigênio, porque a gordura do seu... que é queimada através do oxigênio também. Você precisa para através da respiração. Você só queima a gordura
É muito interessante falar sobre isso aí pela pessoa focar muito na respiração dela, de como ela tá respirando ali, fazendo o exercício, né? Às vezes a pessoa esquece, fica com tanto peso, mais do que... né? Aí fica em apneia lá, segurando o peso, faz uns 2, 3 movimentos. A famosa chamada manobra de valsalvo, né? Prende a respiração. Aí quando o cara termina, ele levanta, cai no chão. Porque o rebote vem depois. Vem depois, exatamente. Tela azul, vamos sentar ali, tela azul aqui já. Daí o povo não tem muito esse conhecimento. A gente acha que ainda tem muita gente que acha que suar, você tá suando ali, tô perdendo peso, e não foca. O treino foi bom, né? Tô saindo suado, o treino foi bom. Suor é secundário, é o calor, né? Exatamente. Se o clima tá agradável e ele tá suando, é porque ele tá queimando energia. Mas se ele tiver num ambiente gelado e não suar, e tiver com a mesma intensidade, ele tá queimando energia do mesmo jeito. Não vamos confundir, vou queimar energia mesmo sem suar. Porque aí começa a fazer, como diz o alemão lá, treinando fofo. Não vou treinar devagarzinho, não vou suar, não. Aí também não. Tem que ter um esforço. Tudo tem que ter uma intensidade, né? E também, até porque o emagrecimento ideal, segundo o que os estudos nos traz, o ideal de você emagrecer é de 500 gramas a 1 quilo por semana, o máximo, né? Que é uma média de emagrecimento que está dentro de um parâmetro seguro. Exato. O normal é de meio quilo a 1 quilo por semana. A pessoa emagrecer. E meio quilo, o mais comum é meio quilo, que a pessoa chega no final do mês, eu perdi 2 quilos. Aí, tá certo. Aí é o ideal para uma pessoa que está fazendo uma atividade física moderada, está fazendo uma dieta adequada, não tem nenhum problema metabólico, sem nenhum tipo de tratamento assim específico, só a dieta e a atividade física. É o mais comum. Mas se tiver um acompanhamento com um personal, por exemplo, só o personal, isso intensifica, a pessoa começa a perder mais peso. Mas aí não é o personal que, estando ali, que você vai emagrecer. Ele vai te orientar, você tem que fazer. É igual eu falo lá, eu faço 50%. Os outros 50% depende da pessoa, porque é ela que tem que fazer, né? Aí se colocar um nutricionista, ele passar uma dieta, essa é a dieta adequada aqui. Você queimar gordura e ganhar músculo. Emagrece mais ainda. Aí vai lá no consultório do seu médico. Chega lá, doutor, eu estou tentando emagrecer e não consigo. Faz os exames lá, você tem alteração aqui, aqui, aqui. E a gente pode melhorar isso e pode otimizar. Pode perder mais peso também. Uma pessoa depende de cada metabolismo e de cada pessoa. Tem gente que vai perder os 2 quilos sem nenhum tipo de tratamento, só com a alimentação. E tem gente que com tratamento e alimentação pode perder 16 quilos em um mês. E saudável, mas depende de cada metabolismo. Uma coisa muito interessante que a gente vê você emagrecer junto com o acompanhamento da musculação. Por quê? Existe a nossa taxa basal, né, que é o nosso gasto calórico de sobrevivência. E o diferencial de você praticar uma atividade física, a musculação, ou qualquer outra, natação, qualquer outro tipo de atividade física que seja, ela proporciona isso para você, que tem um efeito EPOC, né? Que o seu corpo continua gastando calorias após esse período de treinamento. Isso depende muito da intensidade do exercício que você, do seu treino. Isso pode levar entre 1 hora e até 48 horas queimando calorias. Isso. É o efeito pós-treino, né? O corpo ainda continua queimando calorias. E hoje também já se comprovou da proteína também, a quantidade de proteínas, quanto mais você consumir, mais você absorve tudo. Antes a gente pensava que tinha uma quantidade, né? Quanto mais absorve. Só que tem um limite também, né? A quantidade de proteína do dia inteiro também, para uma pessoa que tem problema renal, por exemplo, não vai fazer nada bem, né?
ou quem já tem um problema estomacal. Então tem que tomar esses cuidados aí. Vou aproveitar, deixa, né? A gente está ao vivo pela Rádio Rotary FM 87.9, né? Os ouvintes que queiram fazer alguma pergunta aí, pode fazer a pergunta aqui pelo meu WhatsApp, 149-9733-7397. Também pelo YouTube, quem está acompanhando lá pelo YouTube pode mandar o recadinho, né? Pode participar com a gente, fazendo perguntas, né? E através do Facebook também, através do Facebook do Lupilon, também está lá ao vivo. Se quiser fazer pergunta por lá, pode fazer também, que a gente vai, né? Vai responder aí. A gente não, o doutor vai responder, o André, né? Vocês. Eu só faço a minha parte aqui, que é perguntar. Mas eu vou aproveitar, deixa aí, já estava falando sobre atividade física ou medicação, né? Na verdade, já estou meio que falando nesse assunto, né? E eu acho que é bem bacana. Um reforço, né, nesse assunto, né, esse detalhe. E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta também para o doutor, a parte de hormonal também, o doutor vê? Sim. Né? E às vezes a pessoa está ali tentando emagrecer e de repente está com um desequilíbrio hormonal. A gente falava sobre isso até agora há pouco, né, um pouco antes de começar, né, o podcast aqui, né, falando sobre essa questão também, né? Isso. Da necessidade do acompanhamento. Por isso aí a necessidade do acompanhamento profissional, né? Nutricionista, né? Qual que é a especialidade específica do doutor? Endocrinologia e metabolismo, né? Então a importância, né, desses acompanhamentos, né, aí atividade física e tudo mais, né? Então o doutor fica à vontade de falar, o André, o Angel. Doutor, além de alguns fatores que pode atrapalhar o processo de emagrecimento, que o senhor traz para nós, dentro da sua área, o que pode ser prejudicial para que aconteça a desaceleração desse metabolismo, que pode atrapalhar no processo do emagrecimento? Uma patologia. Então, geralmente as doenças que atrapalham na obesidade, assim, a perder peso, são as endócrinas, né, as hormonais. Porque excesso de alguns hormônios pode dificultar o emagrecimento, porque não é só um, por isso que fica mais difícil ainda. Por isso que tem que ir para um seu médico, mas um médico que entende do metabolismo, do ciclo hormonal. Nessa questão de hormônio também o ganho do peso. Exato. Interfere na perca e também proporciona o ganho. Exato, tem hormônios que é anabolizante para tudo. Faz crescer músculo, mas faz crescer gordura também, que o nosso corpo produz, como a insulina. E tem alguns hormônios que faz crescer só gordura, tem outros que faz a gordura ficar mais forte, e outros que, se estiver muito baixo, vai aumentar a massa de gordura do nosso corpo. Então alguns não podem estar altos, outros não podem estar baixos. E a parte metabólica também, que cada vez que a ciência vai mais avançando, a gente chega mais ao intestino, que é um crucial nisso daí, a alimentação. Hoje a gente entende que o metabolismo dos alimentos interfere não só os bons alimentos para os nutrientes, mas os maus alimentos interferem principalmente nessa parte hormonal. Eles têm alguns alimentos, como fitoestrógenos, que a gente come igual soja, alguns outros grãos, que podem fazer persistir alguns desses hormônios que vai fazer a gente ficar mais obeso, dificultar esse emagrecimento e diminuir os que vão ajudar a perder o peso. Baixo metabolismo da tireoide, ou aumenta a quantidade de insulina. E aí tem que ter esse equilíbrio, tem que fazer o tratamento, trocar a alimentação, inserir uma suplementação, inserir alguma medicação para a gente equilibrar tudo isso daí. Equilibrou os hormônios, otimizou o organismo, volta a emagrecer. Às vezes esse caso igual você falou, do platô, né? Que naquele momento chega no platô e a pessoa só fez dieta. Aí o que dá para ajudar nesse platô? Vamos começar uma atividade física, aumentar aquilo que você falou também, taxa metabólica basal, que é o que o nosso corpo consome de energia durante todo o dia. Se você passar daquilo ali, engorda.
Para emagrecer tem que ser menos que aquilo ali. E aí fez atividade física, mas aí chegou no platô de novo. O que está acontecendo comigo? Eu entrei no platô 2 vezes em 1 mês, não consigo mais emagrecer, já tem 2 meses que eu não consigo. Aí, às vezes, até tá perdendo peso, só que perdendo músculo se estiver fazendo do jeito errado, e ganhando gordura, entendeu? Que o peso tá o mesmo, agora é o inverso. Eu não tô falando que tá ganhando músculo e perdendo gordura e mantendo peso. Às vezes você tá ganhando gordura e perdendo músculo. Muscular. Então tem que ter esse equilíbrio. Tem que ver todo o metabolismo, exame, como que tá o processo inflamatório, como que tá o intestino, como que tá os hormônios. Porque a musculação, ela é, onde eu posso falar com o Matheus também, ela é muito dinâmica. A variável que você mexe no seu treinamento é para você tirar o seu aluno desse platô, muitas vezes, né? É por isso que é muito importante o acompanhamento dos profissionais, até mesmo falando da área da atividade física. Você atingiu um platô, claro que em um certo tempo, geralmente a gente vê de 2 ou 3 meses aí, você não tá, vamos mudar o estímulo, que tal a gente colocar um estímulo diferente aí? Vamos aumentar, assim dizendo, aumentar algumas repetições, mudar o jeito que a gente tá porque daí é até uma régua de medida para saber se ele realmente está precisando de um acompanhamento, às vezes, do médico, ou será só a falta do estímulo no treino, né, ou na alimentação. Porque acho que, no caso, como o doutor falou, é multidisciplinar. Exato. Entendeu? A gente já engloba tudo isso aí, né? Sim. Até trazendo uma observação, uma dificuldade muito grande que a gente tem é da galera. Eu vi o treino lá do fulano lá, vou fazer também. Mas a pessoa não viu o tempo que aquela pessoa está treinando, quantos anos faz que ela treina. Alimentação. Existe sim uma preparação para isso daí, né? Você não pode, uma periodização, perfeito. Você tem que preparar as suas articulações, os seus músculos. Não adianta você querer fazer uma coisa que você não está preparado, você vai se lesionar, você vai se atrapalhar todo, você não vai ter um bom desempenho. Você faz musculação há quanto tempo, Alemão? Uns 2, 3 anos? Rapaz, aí chega... faz 14 anos que eu faço isso. 14 anos? 14 anos só. Esse tamanho só ainda? Chego lá. Eu chego lá. Já tem uns 20 anos, eu comecei com uns 17 anos a fazer musculação. E assim, né? Mas 17, às vezes a pessoa fala assim, 17 anos. Mas é um tijolinho de cada vez, uma forma saudável, uma forma consciente, uma forma que dê uma periodização, uma preparação adequada para que você consolidasse cada evolução. Porque se você não consolidar, aí volta no rebote, né? Ou você faz uma coisa certa e consolida cada evolução, senão você... Exato. E vamos fazer um quebra-gelo aqui, né? Eu só tenho 14 anos, o senhor já falou que tem quantos anos de musculação? Exatamente 23 anos. Mas é que eu sou bem mais novo, né? Ai. Entregando a idade. Pode acabar Então, o podcast já. só para fazer um quebra-gelo, uma descontração, assim. Mas voltando ao foco do nosso... Você acha que eu não sei que você é da época da datilografia, né, irmão? Voltando aqui no foco do nosso... Chamava aquele... Telégrafo? Código Morse. Código Morse. Voltando aí. E hoje em dia tem muito mais conhecimento, né? E outra coisa que eu já falei outras vezes e reforço bastante é da importância de entender que você faz musculação, que nem o doutor faz há 23 anos, o alemão há 14 anos, né? O objetivo da musculação, nem de todo mundo, é ficar forte, né? Ficar musculoso, grandão. Sim. A musculação também, ela é para uma boa qualidade de vida. Daí a pessoa fala assim, eu não vou fazer musculação porque eu não quero ficar... As mulheres principalmente falam isso, né? Eu não quero ficar musculosa, eu não quero... Ele vai lembrar que nem todo mundo vai com esse mesmo objetivo, né? Não. E a musculação não é para ficar só musculoso. Às vezes, depende do que a pessoa quer. Tem pessoas, tanto homem quanto mulher, eu quero ficar fortão, eu quero ganhar volume. Mas tem gente que quer só ganhar resistência, eu quero tonificar o meu músculo. Aí você vai lá no Instagram, vê aquela mulher com a barriga lisinha, cheia de gominho, mas é braço fininho, tudo. Então, isso aí é a tonificação do músculo. Tem gente que vai só pra
ficar com resistência, ficar com um corpo bonito, e tem como, é com musculação, não é só fazendo caminhada que você só faz exercício para as pernas, né? Você tem que fazer exercício para todo o corpo, só que tem o tipo de exercício, tem as frequências, tem as sequências, tudo adequado para cada tipo de performance, para cada objetivo que a pessoa deseja. Então não é só o fortão, também vai ter o magrinho, eu só quero definir, secar, tem que vai ficar bem magrinho, tem um que vai ficar intermédio, tem um que vai ficar grandão, igual alemão, assim. Tem um fator que o senhor trouxe que é muito comum nas academias, é a mulher falar, não quero ficar braçuda, que a gente trouxe aqui, né? Mas, segundo o que os estudos nos relatam, mulheres que treinam membros superiores, que a maioria das mulheres não gostam, né? Tem 90% a menos de chance de ter um problema cardiovascular. Isso, então, tá aí pra mulher. Pode ficar tranquila, pode fazer os exercícios, vocês não vão ficar braçuda. Na verdade, assim, elas querem ficar pernuda. Não precisa... Mas aí o que eles esquecem? Das articulações superiores. Exato. Que é cotovelo, ombro. Tem que usar a perna, né? E os homens, Como o doutor pode relatar para nós, é muito importante para a mulher ter membros superiores para a liberação de alguns hormônios. O senhor poder trazer um pouquinho desse assunto para a gente? A prática da musculação é igual você falou, né? Vou voltar nisso, que a mulher quer o impossível, né? O treino ou você define, ou você ganha músculo, ou você fica naquele intermédio. Aí a mulher, não, eu quero ganhar músculo na perna, no glúteo, e ficar com a cintura fininha, o braço fininho, aí que é o milagre, né? Sem pegar peso. Sem pegar peso não dá. Aí não, é porque assim, tem um tipo de treino para você afinar e tem um tipo de treino para você engrossar, assim, para ficar bem mais simples de entender. Aí a mulher quer engrossar as pernas e afinar os braços ao mesmo tempo, então... Aí não dá, né? Porque acho que eu estou falando, né, de que Agora, essa parte aí do músculo, tem um hormônio, é a irisina, é estimulada pelo músculo, ela é produzida no músculo, ela vai na gordura e converte a gordura branca em gordura marrom. Exato. A gordura bege, que vai fazer ela, que é a bege que queima, e a marrom mais ainda. A branca não, a branca fica ali até ela é a reserva que fica guardada para não ser consumida. Se esse hormôniozinho que o músculo produz vai lá na gordurinha e fala, muda de cor, e aí você começa a queimar aquela gordura, começa a usar ela como energia. Aonde o estresse interfere na questão hormonal e atrapalha o emagrecimento, doutor? Então, o estresse, ele acaba inflamando o corpo, porque começa a liberar alguns radicais livres no nosso corpo, né? E aí o que acontece? O que o nosso corpo reage para ele melhorar? Cortisol. Ele é o anti-inflamatório e tenta eliminar esse radical. Só que o problema do cortisol é que ele vai lá na gordura e faz uma capa de proteção nela. Ele faz persistir aquela camada adiposa. Então, ao mesmo tempo que você está muito estressado, está liberando muito cortisol, ele vai lá e acaba bloqueando a queima daquela gordura, deixando ela persistindo ela na gordura branca ali. Então o estresse, a pessoa que anda estressada, dificulta mais ainda o emagrecimento por esse fator. Muito cortisol acaba estimulando muito a gordura. Doutor, na opinião do senhor, qual que é o alimento hoje que, vamos dizer assim, vem deixando o povo mais obeso, ganhando massa gorda, vamos assim dizer? Porque hoje a gente vive num mundo que a alimentação o povo procura aquilo que é prático, fácil e não dá trabalho. O fast food. Porque o cozinhar saudável dá um certo trabalho. Sim. O que faz o pessoal engordar hoje em dia? Industrializado. Os industrializados são recheados de carboidrato. E nem sempre carboidratos bons, né? É tudo que vem empacotado e pré-fabricado. E aí você vai lá, é o lanche, fast food, a batata já pronta, aí você vai lá e compra um enlatado, aí você compra um
presunto, uma salsicha, isso daí é o que faz persistir. Agora imagine bem isso tudo somado ao paciente que já tem a condição vamos dizer, hormonal já toda desregulada. Porque daí ele chega lá no senhor, ó, doutor, tá aqui meu exame de hormônio, você fala, nossa. E a gente foi... A grande maioria foi ensinada a consumir muito carboidrato e poucas fontes de nutrientes, né? Não é só o carboidrato. Aí o pessoal deixou de lado a salada e a proteína. Também não é só proteína, também não é só salada. Mas o excesso de carboidrato, a gente foi ensinado a isso e não é. É uma dieta equilibrada. Se você for olhar os alimentos tradicionais no mundo, assim, no continente antigo, né, europeu, a gente vê que a dieta é sempre equilibrada, né? Um prato colorido, né? Saudável, colorido. Exato. Só fala, né? O nosso país é um grande consumidor de arroz e farináceos, né? O de trigo, principalmente. E em outros lugares do mundo, às vezes eles só consomem o trigo, em outros eles consomem só o arroz. Aqui nós somos um país mesclado com várias raças vindo de vários países, então a gente acaba que consome tudo. Porque de tudo. Uma coisa e aí é o que a gente pegou do hábito norte-americano são os fast food, né? Então a gente acaba que por isso que a gente ganhou o segundo lugar, né? De obesidade no mundo. E agora eles estão adotando outra regra de alimentação já lá. Daqui a pouco a gente consegue ganhar deles. Já. Porque assim, uma coisa que não falta na mesa do brasileiro é o pão. Vamos falar a verdade, que todo brasileiro é sagrado ter na mesa dele o pão, seja o pão caseiro, seja o pão francês, seja o bolo, muitas vezes, né? Então, como o senhor falou, né? No Brasil, o pão e o arroz são coisas que o brasileiro não deixa faltar. É a tradição do brasileiro, né? O problema é que não pensa a quantidade, né? A quantidade e no acompanhamento que pode ter ali com esse problema, né? Porque tem algumas quebras ali. Você está consumindo um carboidrato, mas, assim, não sei, o doutor pode falar. Se você consumir uma proteína junto, você vai quebrar um pouco a ação tão rápida do carboidrato. Você quebra a velocidade, né? Porque se não dá aquele pico de insulina, né? Existem esses carboidratos, o doutor pode falar melhor sobre isso, que são de alto índice glicêmico, né? Que é absorção rápida, que também dá para ser melhorado através de colocar algumas fibras junto, uma proteína. Compensou, a gente equilibrar isso, né? Combinando a proteína com o carboidrato, a digestão da proteína é um pouco mais demorada do que do carboidrato, né? É o caso das folhas, né? Da salada, o alface, a selga, repolho, as folhas em gerais têm muita fibra. Quando a gente consome muito carboidrato, é bom consumir a salada junto, porque elas diminuem essa absorção dos carboidratos, né? Porque fica aquela briga, né, do pessoal, a pessoa que come muita carne, faz mal, tem que comer, e a salada não é importante porque ela baixa o pico de glicose. Se você comer só carne e não comer salada, não existe só um ou só o outro, é o equilíbrio entre os três. Tem que ter um pouco de carboidrato, tem que ter um pouco de salada e um pouco de carne. Tem que ter esse equilíbrio. Porque a salada só ajuda no pico glicêmico porque a gente come o carboidrato em excesso, que aí precisa da salada para segurar. Aí a carne por si só não precisa, a gente absorve a proteína e as calorias dela também que ajudam. Uhum. Mas também não vai ser só carne, porque às vezes a pessoa tem problema digestivo e vai ganhar um azia, uma gastrite, tudo é igual eu disse no começo, né? Cada pessoa é um caso. E é igual quando começa a tratar diabetes, né? Toma esse remédio, um mês, eu ainda não estou me sentindo bem, então aumenta a dose, ou acrescenta outro, ou muda a medicação. É a mesma coisa com a alimentação. A gente tem que ir se adequando de acordo com a pessoa. No caso do diabético, às vezes a reeducação alimentar e no caso da física, no caso, vamos dizer, já acaba sendo, não estou falando que não vai ficar sem o remédio, também não é isso, mas já diminui o uso do medicamento, né?
Tem gente que tem diabetes que usa vários tipos de remédio, na verdade, né? Sim. Para manter o corpo, daí você usa para controlar aqui, descompensa aqui, você tem que tomar aqui para compensar ali, e vira aquela... Essa é uma das coisas que mudou de hoje em dia para antigamente. Antigamente, até contraindicado o diabético fazer atividade física, por quê? Por causa do bendito pé diabético. A gente sabe que não só o pé diabético, mas porque o diabético, quando ele se não controla bem o diabetes, ele cortava o dedo, ficava sangrando até virar uma ferida ou infeccionar, e aí tinha esse temor. Mas aí, com o tempo, a gente foi vendo que o exercício físico ajuda a melhorar o diabetes. Exatamente. Diminui as medicações. É porque há a nivelação, o controle hormonal sobre isso, né? Porque a musculação, ela age nas mitocôndrias, né? As mitocôndrias, quando você aumenta a quantidade de mitocôndrias, você aumenta a melhor captação de glicose, a circulação de insulina. Isso. E estimula a produção de receptores também. Isso, receptores adrenérgicos. E depende do diabetes também, né? Que aí se for tipo 1, aí tem que faz uso de insulina, aí já é outra coisa. Por isso tem que ter acompanhamento médico. Porque aí, às vezes, a pessoa tem um tipo de diabetes, acha que tá obeso porque tem diabetes. Não, depende. Até mesmo porque tem casos de diabetes que emagrece quando fica assim. E aí tá perdendo músculo. Então depende de cada caso. O emagrecimento, ele é mais complexo que a gente pensa, né? Você estar emagrecendo, ele é mais complicado do que apresenta. Eu tô emagrecendo, tá? Mas... Então não se apegar somente à balança. Eu tenho que estudar a causa desse emagrecimento. Tá sendo saudável ou não? Exato. Né? Procurar, que nem as medidas, avaliação física, e se realmente é um emagrecimento por manter os exames, no caso, em dia, pelo menos anualmente, né? Fazer os exames tudo certinho, procurar tanto o médico como o nutricionista, profissional de educação física, para ter esse norte saudável, na verdade. Né? O mais importante é a estratégia que você vai usar. Aí você tem que ver tudo que está no seu envolto, o que você pode fazer e o que tem que ser mudado. Aí programa a estratégia e segue o passo a passo. Que se não tiver o planejamento, é mais difícil ainda. Não adianta a pessoa só pensar, vou fazer dieta e pronto. Eu acho que até entrando nessa abordagem multidisciplinar, até psicólogo já entra ali também com uma peça fundamental ali, já no agir do ser ali. Como ele vai agir? A partir de agora, vou mudar minha vida. A partir como que eu vou começar a mudar? Só no hábito dele, né? Dele já conseguir levantar um pouquinho mais cedo, vou pra academia hoje, sabe? Perder aquela questão de cansaço. Já tem psicólogos que se especializam em terapia de emagrecimento. Que a pessoa vai lá, ele tomar ciência que às vezes a pessoa é compulsiva ou tem algum fator emocional que atrapalha, eles se especializam nisso, já tem. E às vezes não é só uma terapia do emagrecimento, às vezes é o fator mesmo de ansiedade, depressão, depende, cada caso precisa de um acompanhamento. É o acompanhamento multiprofissional mesmo, dependendo do caso, às vezes tem que ir no psicólogo, ou psiquiatra, nutricionista, personal, acompanhamento médico. Às vezes vai no médico, apenas no médico ele fala, ó, a gente descobriu isso, isso e isso. Aí dali ele vai ter que ir para outros profissionais, né? Não, ó, descobri que você tem um problema aqui, que você vai ter que acompanhar com o ginecologista também, ou cardiologista, e por aí vai, não é uma coisa simples assim. Então, aconselhável seria quem está treinando, ou começar a treinar, como diz, primeira coisa, né? A motivação de mudar de vida, né? Vamos assim dizer, né? Vou para academia. Vou procurar quem? A primeira porta de contato é o instrutor. Sim. Ele vai na academia e fala, eu quero emagrecer, ou eu quero ter estratégia. O que eu quero, na verdade? Eu quero emagrecer, eu quero saúde. O que eu quero, na verdade? Exato. Né? Começa por aí, né? Alguns chegam e já começa até não sabe, ele começa já até pedir, cria aí pra mim uma alimentação, uma dieta aí pra mim. Eu falei, não. Já não é minha, né? É uma coisa que a gente preza muito, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, é respeitar o espaço do próximo, né? A gente tem muito isso, monta uma dieta para mim, a gente respeita muito a ética, não. A
gente não monta um plano alimentar para você, a gente monta um treinamento. Plano alimentar é com um nutricionista, diferente, né? Então, e uma coisa legal que tem que acontecer dentro das academias é o instrutor prestar atenção no aluno dele. E também o aluno acompanhar os métodos de trabalho, né? Cumprir ali com a fichinha, por quê? Até para o próprio instrutor profissional da academia, ele poder, não é, você tem algum problema além para você não está emagrecendo porque você tem algum problema além do que aqui a gente pode tratar. Então procura um médico para ver o que está acontecendo. Exatamente, é importante isso. Exato, quando está estagnado naquele peso, não consegue emagrecer mais, tem que ver o motivo que está levando a estagnação. A primeira coisa que fala, não, a culpa é da academia, não estou conseguindo. Mas aí o aluno tem que ser real, né? Porque assim, pode ser que nem o Luciano, que quer comer a pizza depois de um dia, né? Aí não vai emagrecer nunca mesmo, né? Porque quando a pessoa contrata um serviço de um personal, vai acompanhar a pessoa no treino, ele está avaliando ele, você não está emagrecendo porque você não está desempenhando o que você consegue fazer. Exato. Está desempenhando menos. Aí a pessoa consegue desempenhar. Mas aí ele vai e come a pizza à noite. Aí tá desempenhando, mas tá se acabando comendo a pizza toda noite. Vai lembrar que o problema não é comer a pizza, né? O problema é o quanto se come da pizza, a hora que vai comer a pizza, né? E a frequência, né? É a frequência, que você vai quebrar um jejum com uma alimentação errada, como a gente falou, né? Lá e vou dormir depois. Vou deitar pra dormir. Vou fazer o pré-treino de pizza pós-treino todo dia. Pizza todo dia, né? Todo dia é pizza. complicado, né? Aí não dá, né? Aí judia, né? Mas também vai do aluno ser também franco com o seu instrutor, né? A franqueza, né? Isso. Se eu não emagreço é porque alguma coisa está errada. Mas o que está errado? Às vezes, eu vou procurar fatores externos, não está emagrecendo, não sou eu. Eu vou lá, não sigo um plano alimentar, eu não dou o meu melhor na academia. Por que eu parei de emagrecer? Será que é comigo primeiro que não está errado o negócio? Não é eu que estou deixando de fazer o meu... Às vezes eu não me animo para ir na academia. Exatamente, eu tenho isso também. Então é aquela história, eu emagreci de nada. O doutor vinha aqui falando todos os possíveis fatores para não emagrecer. O André fala também aqui da questão do treino. E eu, enquanto aluno, não ser franco e não cuidar do meu 50%, né? Que é o que? Alimentação, seguir o plano alimentar, né? Como falou, não é que eu não posso comer aquela pizza, mas não é todo dia. Né? Não é todo dia eu pegar uma pizza e comer ela quase inteira, vamos assim dizer, né? Tem esse equilíbrio, o senhor falou. Exato. Né? E aí volto a falar, né, na questão do estudo, né? Antigamente a nutrição era mais restritiva, mais sacrificiosa. Hoje na reeducação, você fala, você vai comer isso, no tal dia você pode comer uma pizza, um pedaço, 2, no máximo. Só? É a reeducação. Olha lá ainda, hein? Mas só que você não priva a pessoa. Você não priva a pessoa de comer. Você educa ela que a quantidade é menor. Né? Você fica falando assim, nosso companheiro Heitor lá, que faz parte tá triste lá. Pensativo, né? Tá analisando o que a gente fala aqui. Né? Mas essa questão, eles estavam falando sobre alimentação, a gente falando sobre fast food, né? Quer dizer, trouxemos esse hábito dos americanos, né? Mas tem outros hábitos deles que são bons e que, né, não tô dizendo, o hábito do arroz e feijão é nosso, né? É uma cultura brasileira, né? Arroz, o feijão, né? Eu até estive vendo isso tudo, doutor, me corrija se eu estiver errado, falando sobre o complemento do arroz e feijão na quantidade de vitaminas, de proteínas até presentes, né? Que um acaba complementando o outro, né? Não sei se isso procede, se o doutor tem ciência disso, né? E eu acho que realmente quem come arroz, feijão e salada e carne, só se exagerar muito para engordar, né? O grande problema é o exagero. O exagero, né? Tudo na vida é o exagero, é como está na Bíblia. Tudo que é exagerado... É verdade. Tudo que é exagerado acaba sendo prejudicial. Todo excesso é prejudicial. A gente está indo já para reta final aí, né? Do nosso bate-papo. Né? Agora são 18 horas e 10 minutinhos aí para quem está acompanhando pela rádio.
a Rádio Outra FM 87.9. E a observação nós estamos aí com o objetivo de manter esse podcast. Ele é mensal, né? A gente está pegando o último final de semana do mês. A gente estava fazendo aos domingos pela manhã, a gente está hoje fazendo pela primeira vez no sábado à tarde, né? Mas o objetivo é a gente manter uma assiduidade desse podcast. Então, para quem está acompanhando aí, para quem está aí pela internet, pelo rádio, já fica aí a salva, né? O último final de semana do mês, a gente só vai ficar na definição de realmente se a gente vai manter ao sábado ou se vai ser no domingo de manhã. Provavelmente a gente vai manter no sábado, né, Leon? Provavelmente sim. A gente sim. deve manter. Então, acho bacana. Então, o convite já está feito para o próximo podcast aí. O próximo assunto será bariátrica, né? É um tema bem interessante mesmo, né? Alguns defendem demais, outros são extremamente contra. Eu, particularmente, sou um que nunca fiz, mas as histórias que eu conheço da bariátrica não são positivas, são poucas, né? O pessoal vai lá e ficou com... Lógico que existem situações que realmente tem que ter a intervenção, mas a gente acaba vendo histórias de pessoas que fazem a bariátrica e depois ou elas acabam recuperando tudo de novo, né, que são alguns casos, ou então ficam aí com falta, né, de nutrientes que acabam tendo que repor de forma medicamentosa. Eu conheço, inclusive, o caso, está na família, né? O meu sobrinho fez uma bariátrica, emagreceu, depois ele teve que reverter a bariátrica, porque ele começou a ter constante hipoglicemia, mesmo se alimentando e tal, não havia, quer dizer, foi parar para subir algumas vezes, aí o médico falou, olha, o ideal é reverter, porque o seu metabolismo não está se adaptando com isso, com essa alimentação tão reduzida como ficou, né? E um dos convidados especial nosso aí é o ilustre professor de faculdade. Acho que todo mundo que fez educação física já estudou já teve aula com ele. Nosso ilustre velho, o famoso Mário Augusto Arca, o velho. Como que é o nome? Marco? É Mário Augusto Arca, o velho. Professor Mário, né? Um abraço ao professor Mário. Um abraço aí, professor Mário. E o tema é interessante mesmo. Porque tem que voltar àquela história novamente de agora a pouco, a reeducação alimentar. Porque se não mudar na mente, a pessoa ganha tudo de novo. Quem nunca conheceu um pós-bariátrico que voltou a ter o mesmo peso? Acho que todo mundo conhece pelo menos um. Pelo menos um. Eu conheço alguns. Porque eu que trabalho nessa área, eu vejo, é o que eu mais vejo, né? Porque são os que buscam. Mas assim, em termos gerais, assim, na rua, no mercado, um amigo, um vizinho, acho que todo mundo sempre conhece um. Por quê? Porque não mudou a mente. Se não mudar a mente, a pessoa, no começo, ela ela perde peso porque não consegue ingerir aquela quantidade. E aí, com o tempo, o estômago é um músculo, né? Ele se adapta também, né? Ele vai dilatando. E aí vai se adaptando e volta a ganhar. Daqui a pouco tá comendo a mesma coisa de antes. E até 2 anos eles voltam a o assunto de hoje já é um pré. É ligado, né? Já é ligado um ao outro, que não tem como ser. Como já falou, né? Já tem psicólogo voltado para essa área do emagrecimento, porque no caso o obeso que chega ao ponto da bariátrica, se ele não tratar mesmo a parte psicológica dele, ele não adianta nem fazer cirurgia bariátrica. Tem que ter o controle das vitaminas, que algumas tem que suplementar, depende do tipo de bariátrica, tem que ter acompanhamento com o psicólogo, porque uma pessoa que faz bariátrica tem que ter esse acompanhamento, que às vezes ela fica preocupada, será que eu fiz uma boa escolha, será que não? Porque ela tem noção que ela tirou um pedaço dela ali mesmo, mas aí quando começa a ganhar peso de novo, fala, por que eu fiz, né? Aí tem que ter um acompanhamento psicológico. Porque o que fez já está feito. Agora é aprender a fazer o certo, a partir de agora. A pessoa não para quem já fez e voltou a ganhar peso, a pessoa não pode se martirizar. Já fez, deu resultado no começo, pode continuar tendo. Mas aí procura a ajuda de um profissional, faz o acompanhamento, procura um nutricionista que vai dar uma dieta específica para quem fez bariátrica, procure o médico para ver quais vitaminas se alteraram para você fazer a reposição, e aí você entrar no eixo de novo. Consegue, todo mundo consegue emagrecer, basta querer e fazer a parte dela.
Se você fizer a sua parte, você consegue. Buscando ajuda, mostrando o mapinha que tem que seguir, consegue chegar onde quer. Todo mundo consegue, basta querer. Agora a questão é o querer, né? Porque não se aí acomodar, e não se acomodar também, que nem o Leão falou, o Matheus falou. Não, para de perder peso, muda de academia ou muda de instrutor. Não se descuidar, não jogar a culpa somente no fator externo. Assumir a sua parte também. Ó, para de perder peso, o que é? Minha alimentação? Não, estou seguindo o plano certo. Treinamento? Estou treinando certo. Opa, vou procurar uma ajuda. Vou ver meus níveis de hormônio, vou ver se essa alimentação também já não está errada, já não deu o prazo dessa alimentação, tem que trocar. Abraçar um pouco mais aquele fator, vou cuidar de mim e assumir os meus 50% para eu poder cobrar os outros 50% dos outros. Exato. O doutor foi muito generoso, na minha opinião, em falar aí que, né, 50% é dele, né? Na minha opinião é 10%. Porque a orientação é sua, né? Vai ver lá a relação medicação, hormônios, né, o que está errado, orientar. Mas se orientar e a pessoa chegar em casa e não fizer a orientação, não vai resolver. E é uma dificuldade, a gente falou no podcast passado sobre essa questão da adaptação em todos os processos, né? Sim. E a alimentação, acho que é um deles, de mudar o hábito da alimentação. Eu preciso comer menos, eu preciso comer diferente, né? O quanto isso faz diferença no dia a dia. Tem muita gente, como o Matheus comentou, começa e dá aquele pano, né, papo, emagrece, aí ele vê que aí dá o platô, porque vai estabilizar, né? Aí já desanima, né? Aí já... Aí caso o rebote começa. Aí começa tudo de novo, né? E a gente bate aquela tecla, né? Emagrecer é mais fácil do que engordar. O problema é o tempo que a pessoa quer fazer, né? Porque a pessoa fica 10 anos engordando e depois em 3 meses ela quer emagrecer. Tem um casamento. Esse é o problema. Tem um casamento. E às vezes tem a pessoa que nunca consegue perder peso também, né? Tem essa pessoa aí. Existem vários fatores, né? Aí essa daí tem que procurar a ajuda do seu médico, porque a pessoa que nunca... tem alguns casos que chegam para mim, eu nunca fui magrinha, nunca consegui. Nem na adolescência, nem na juventude. Então, vamos ver onde é o problema. E às vezes a pessoa também nunca procurou ajuda. Às vezes é um problema na tireoide, às vezes é um diabetes, às vezes é um lipedema, algum problema. Boa pergunta, né? A gente falou sobre, né, lipedema e gordura, né? Acabou até já passando. Mas o que é o lipedema, o que é a gordura? Para leigo entender. Eu mesmo não sei. De um jeito bem prático, isso. O lipedema, a gordura normal, ela é uma gordura não inflamatória. O lipedema já é uma gordura inflamatória. Olha que interessante. Na minha visão, para mim, gordura já era inflamação. Não. Então não é necessariamente. Ela é uma gordura que fica no seu corpo e não causa dor. A do lipedema, como ela inflama, ela causa dor. Ah, legal. E a diferença é o quê? Ele pode escolher locais no seu corpo também. Às vezes, quando a pessoa... Um exemplo, a pessoa tem o sobrepeso dela, ou tem obesidade, mas você olha para ela é toda proporcional. Os braços, as pernas, o abdômen, a cintura. Para aquela obesidade, é proporcional. No caso do lipedema, ele pode escolher 1, 2 ou 3 áreas do corpo. Às vezes ele escolhe toda a perna, a extensão da perna. Então e aí você olha para a pessoa, vê aquela perna, ela tem uma obesidade, às vezes tem um sobrepeso, mas a perna dela é como se fosse uma obesidade grau 2, 1, 2, mas você olha da cintura para cima, parece só um sobrepeso. Aí o grande X é o quê? Começa a reclamar de dores nas pernas. Interessante, ó. E aí não sabe por quê. Às vezes pensa, vai no vascular e não é... não, tá normal. Seu exame tá normal. Aí vai procurar, deve ser linfedema, que é diferente. Porque fica inchado. Aí fica fazendo massagem linfática e não resolve. Ou até piora. Aí fala, mas minhas pernas doem, como que fala que não tem nada? Aí você vai ver, a dor não é no músculo.
É na gordura. Tá na camada de gordura. É na gordura. E Legal. pode acometer qualquer idade, desde adolescente ou até o climatério. Tem o fator alimentar e hormonal nisso daí. Então, às vezes começa desde a adolescência, às vezes espera chegar até na menopausa e desencadeia. Quer dizer, então, que a qualquer momento isso pode surgir na vida da pessoa. Dificilmente, então, não quer dizer que a pessoa, ela já tem ela tem a tendência, acredito eu, né? Mas ela, quer dizer, nem sempre ela teve, de repente passou lá, tem 20, 30, 40 anos de idade, nunca teve. E de repente ela pode ter. Não assim de repente. Ela tem umas características específicas dele, com alguns hormônios que alteram. Então, geralmente, ou é quando ela está debutando, né, na fase dos 15, 16 anos? Isso, quando chega a puberdade, né, no início do ciclo, ou quando ela pós-gestacional, ou quando chega na menopausa. Esses 3 pontos aí começa a reclamar de dores na perna. Assim, às vezes você escuta uma mulher, eu não tinha nada disso, depois que eu tive meu filho, minha perna começou a doer, inchar, e às vezes não está inchada, você vai examinar a pessoa, não tem inchaço. Às vezes ela começou a ganhar lipedema, que pode futuramente causar o linfedema, né, o inchado. Mas aí é o inverso, né? Começa com dessa gordura. E aí, onde que o tratamento dessa questão é medicamentosa? Ou ela também é uma questão hormonal daí? Esse daí exige uma complementação hormonal, medicamentosa e perda de peso. Aí soma tudo, perda de peso, atividade, porque entra... É uma gordura inflamatória, mas é gordura. Então a gente tem que emagrecer. E esse daí, no caso, tem que ser um emagrecimento rápido, porque a pessoa não aguenta a dor. Eu imagino mesmo que seja algo muito desconfortável. Exato, né? Esse tem que ser rápido, tem que ser complementação hormonal, suplementação. E não é só um tratamento, né? Porque a gente tem que cuidar de tudo, da alimentação, do intestino, do hormônio, atividade física, porque também não é qualquer atividade física. Essa é a importância do personal. Dependendo da atividade física que você fizer, você pode piorar. Dependendo do alimento que você comer, vai piorar mais ainda, porque a questão é uma inflamação. Então não é todo tipo de alimento que você vai poder comer e pensar que vai ter o resultado. Então esse daí é bem específico. Tem que ter esse acompanhamento, esse tratamento multimedicamentoso, multiprofissional, e fazer um emagrecimento rápido para a pessoa aliviar aquele sintoma. Aí é onde entra então essa soma então, de medicamento, né, para ajudar em todos os processos, né? O acompanhamento do profissional aí para a questão do hormonal, endócrino, e entre outros profissionais, atividade física bem orientada, né? Exato. Bacana, E suplementação, né? Alimentação, suplementação, hormônio. Então, o lipedema não é um emagrecimento como o emagrecimento de um obeso normal. Ele é um pouco mais complexo. Entendi. E esse exige que tenha mais tipos de tratamento, de nutrição, de suplementação, e precisa de emagrecer rápido para a pessoa sentir o bem-estar daquilo ali e continuar. Legal, bacana. Muito obrigado pela orientação aí. Agora 18 horas e 23 minutinhos aí, para quem está acompanhando ao vivo, né? Olha, lá no YouTube, né? A Andréa Alves Dumont, né? Curtindo a programação. A Rose Faustina, irmã, né? Que esteve aqui no último podcast. O Joilson Oliveira também, curtindo aí. A Sônia Maria Carvalho, né? Valeu. E a Ana Lúcia Maluf ainda que comenta, né? Muito instrutivo, parabéns, né? Obrigado aí aos nossos, né, espectadores aí, tanto pela internet quanto aí pela rádio, né? Muito obrigado pela companhia. Deixo vocês com as considerações finais aí, falando, né, cada qual sobre si. O André vai falar sobre a academia, o doutor fica à vontade de falar sobre a clínica, né? Aproveita e deixa o arroba com a gente, o contato aí, né? Fica à vontade.
Pode falar, doutor. Quero agradecer a participação aqui. Fico contente, né? Próximo a amigos, né? Pessoas com conhecimento. E agradecer o convite. O meu @ aqui pode seguir o Dr. Joab Teotônio, né? Do Instagram. Eu atendo na clínica em Avaré. Para ficar mais fácil de entender, é a rua 23 de maio, ali. Frente ao... Tem o telefone lá? Frente ao novo Cicobi lá. Ah, tá. Telefone ou WhatsApp lá, tem de cabeça? Deixa eu pegar aqui da clínica. Aproveitar, a gente vai disponibilizar daí, né? Dá para colocar o @ depois na descrição do vídeo. Sim. Também, né? O telefone. O contato, né? Fica aqui aberto também para os outros profissionais que queiram participar com a gente, queiram aí fazer parte aí. O objetivo nosso é levar informação, levar para que as pessoas entendam e sem muito mimimi, sem muita historinha de, né? É fácil fazer assim ou fazer assado. A gente deixa claro que tudo tem um processo, né? Exato. O primeiro passo é a pessoa estar disposta, né? Ela desejar. Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida ou que ter alguma questão para saber ou buscar algum acompanhamento, pode procurar a gente lá no Instagram. Pode seguir esse contato da clínica, que é o 1499677 9889. 1499677 9889. Então tá aí, salva o contato, a gente vai deixar disponibilizado também na descrição depois. Mais uma vez, obrigado, doutor. E tá aberta a porta quando quiser vir aí, né? O André vai chamar de novo, com certeza. Com certeza. Né? Ele volta. É sempre muito bom a gente poder aprender e levar a informação, né? Sim. André? Queria agradecer aos nossos companheiros, Dr. Joab, pela parceria aí, né? Um amigo também, que sempre que a gente precisa tá orientando a gente. E é o meu braço direito, Matheus aí, o meu parceiro Rangel, ao Lupilon pela parceria, pela rádio, né? Pelo companheirismo. Nosso amigo Heitor lá, que está lá atrás dos bastidores, muito obrigado. Aqui, né? Agradecer a cada ouvinte que ajuda nós aí do outro lado, né? Os meus alunos da academia, muito obrigado por tudo que faz por nós. E é isso aí, galera. Mês que vem tem mais. É isso aí, mês que vem estamos de volta aí. Matheus, fica à vontade. Passa o seu WhatsApp também, que você também faz o serviço personal, né? Sim. Então, quiser me encontrar lá na academia, tô lá assim, na Academia Saúde e Bem-Estar lá, junto com o alemão lá, né? Junto com ele que é o dono da academia. Agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, que pessoas que só agregam o nosso conhecimento, o Dr. Fábio, o André, que é meu padrinho, patrão, um ótimo amigo também, que ajuda assim, um amigo aqui também, o Rangel, o Lupilon também, que se tornou um amigo também agora, a gente não se conhece tanto tempo, mas o Pereira, o Heitor, que estão aí atrás das câmeras, mas ajudam tudo isso a acontecer. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui e adquirir esse conhecimento. E quem quiser, o meu número é 14 997 595495. Precisou, é só dar um toque aí. Então, o senhor ficou bem como que é? O Dr. Joab, ele falou mais afastado. Ficou mais... Queria agradecer aqui o pessoal, né? Como diz, amigos, parceiros, pessoas que agregam conhecimento e também energias boas, né? Como diz, é um prazer sempre poder estar aqui sentado aqui, conversando, assim como a academia, de ir lá, treinar, conversar. O doutor, que a gente vem criando esse contato mais através da academia, né? Ao Lu, parceiro também, o Heitor que está ali, Pereira que sumiu, vazou. Né? O Pereira hoje não estava muito 10 aí. Vou. Parece também o Moacir, que faz por nós a arte do podcast, né? O Moacir faz a arte. Um abraço pro Moacir, nosso parceiro de arte. E assim, sempre muito bom poder estar aqui com vocês. Como diz, não é só uma troca de conhecimento, de energias boas também, sentado com... E o objetivo é trazer conteúdo de qualidade. A gente está aqui, mas a gente aprende bastante. Aprende muito. A gente vai estuda, mas quando chega aqui parece que o estudo dá uma fugida. Né? Na verdade, dá uma pincelada. Dá uma pincelada. Porque, na verdade, quem vem com o conhecimento é quem está trabalhando constante ali, né? Sim. E sempre tem que estar se aperfeiçoando, né, doutor? Sempre se aperfeiçoar e buscando conhecimento. Cada 6 meses muda tudo na medicina. Acrescenta alguma coisa, muda outra. Então,
é sempre se atualizando. O primeiro congresso de lipedema recém foi no ano passado. Foi o primeiro congresso? Primeiro congresso do Brasil. Aí esse ano vai ser o segundo, então cada vez vai chegando mais atualização no mundo. Como é um tema que deixa, né, brecha para muita coisa, porque você já teve um congresso, já vai ter outro, quer dizer que é algo que como é que fala? Vai sendo implementado então, constantemente. No meio da saúde, na busca da nutrição, da atividade física, sempre vai se renovando, tudo vai modificando e se atualizando, né? Tem até que parar um pouquinho. Eu falei para minha mulher, vou ser mais resumido, que eu gosto de falar, minhas consultas demoram 1h30. Eu falo bastante. Dá atenção então pro paciente, né? Porque tem médico que olha o paciente, dá uma olhada para cá, uma olhada no papel, já faz receita e manda embora, né? Não, às vezes eu até esqueço de digitar lá no computador, que eu fico conversando com a pessoa. É o mais importante, na verdade, essa atenção, né? Lógico que precisa do controle, né? Mas acho que essa atenção faz muita diferença, até porque a pessoa se sente acolhida também, né? Acho que um detalhe que é muito forte é essa questão do acolhimento também. Exato. Tem profissionais que não trabalham acolhimento. Eu ia fazer uma observação, o senhor falou sobre, né, as atualizações. Musculação, há alguns anos atrás, né, 15 anos atrás, não era tão como hoje o nível de conhecimento que se buscava, né? Sim. A gente começou a fazer musculação. Eu mesmo, quando conheci a musculação, eu tinha 13 anos, né? E quem dava aula de musculação, até comentei já, era o professor de karatê, lá em São Paulo, né? Então, quer dizer, não era um profissional da musculação, não menosprezando, que a gente sabe que quem trabalha com arte marcial tem um treinamento, mas não é a mesma coisa, né? O conhecimento não é o mesmo. E aí né, começaram-se uns estudos mais aprofundados, congressos também, né, com novidades a respeito, formas de execução de serviço. Por isso é importante buscar realmente um profissional que esteja ali apto a oferecer realmente uma boa orientação, né? É isso aí. Bom, a gente... Uma observação, André? A gente deixa em aberto aí profissionais de outras academias que quiser participar com a gente, né? Agregar conhecimento ao público. Tá bem-vindo, verdade. Já seja bem-vindo. Tá bem-vindo, pode procurar a gente aí. A gente vai fazer aí, como é que fala? O podcast também. Sim. Conversando com esses profissionais, porque não é uma concorrência. Existe uma concorrência, mas não uma inimizade, não tem. Exatamente. Lógico que a gente tem que uma troca de informação, peixe, né? Mas há uma troca de informação, assim como tenho certeza que o Dr. Jovem pensa assim. Existem outros endocrinologistas, né? Mas vai se aperfeiçoar na sua profissão para levar o melhor para o seu paciente e não por ser melhor do que o outro médico só em si, né? Mas trabalhando, levando o melhor, e todo mundo é parceiro. Eu sempre privei prezei, na verdade, né? Privei. Essa questão de somos colegas profissionais, até mesmo concorrentes, mas eu posso ligar para você e pedir uma dica sobre uma situação. Eu sempre trabalhei, né, e se ligar para mim e eu souber a respeito, eu dentro da minha área, claro, eu vou orientar também. Porque tudo é parceria, né? Então, está aberto aqui, né, realmente reforçando o que o André falou aí, profissionais que queiram falar não só da academia, outros médicos, né, na área da nutrição, do endócrino, né, na área. Eu quero muito trazer um pediatra para falar sobre atividade física para crianças. Sim. Né, eu estou tentando aí, conversando com o médico, acredito que ele vai vir, né, para fazer esse convite aí, porque eu acho que é importante, que faltem muitos tabus a esse respeito, né? A criança não pode, a criança pode. A gente sabe que tudo tem as suas ressalvas, né? Mas é importante levar a informação, né? É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui, né? Vai continuar aqui a programação da Rádio Rotary FM 87.9. A gente segue ao vivo aqui às 18h33 minutinhos. Segue a programação aqui pela Rádio Rotary. Bora lá, bora de música. Agora 18h42.